Veja bem, eu nunca fui um homem de superstições. Nunca levei a sério histórias de família, esses avisos passados de pai para filho que parecem mais uma tentativa de manter algum controle sobre o desconhecido. Mas a vida, talvez por crueldade ou capricho, tem suas formas de nos fazer questionar aquilo que sempre tomamos como verdade absoluta. E, às vezes, a verdade se deforma diante de nossos olhos de um jeito que se torna impossível ignorar. Começou em uma tarde qualquer, dessas em que o tempo parece se arrastar e o vento frio empurra as portas e janelas de uma casa antiga com mais força do que o necessário. Eu estava decidido a limpar o porão, algo que vinha adiando há meses, talvez anos, desde que herdei essa casa de meu pai. Era o tipo de tarefa que ninguém quer fazer, mas que você sabe que, cedo ou tarde, vai ser obrigado a encarar. Naquele dia, o porão parecia diferente, mais escuro do que o habitual, como se a própria casa quisesse que eu desistisse. Mas não desisti. O porão sempre fora uma parte de casa que me incomodava, não pelo espaço em si, mas pelo que ele representava. Tudo ali parecia carregado de uma história que nunca foi contada por completo, algo sempre deixado à margem das conversas. Eu estava com as mãos sujas de poeira quando o vi, entre uma pilha de caixas antigas, com a moldura de madeira desgastada, coberto por uma fina camada de sujeira e teias. Um espelho, não um espelho qualquer, mas algo que parecia ter sido de um tempo distante, um objeto que não pertencia ao presente. E naquele momento, uma lembrança distante emergiu. Meu pai, com sua voz grave, me advertindo quase como um conselho tardio. Nunca encare seu reflexo à noite. Na época, ri. Ri porque parecia algo tolo, fruto de medos antigos, sem relevância no mundo de hoje. Mas agora, diante daquele espelho, as palavras de meu pai soavam diferentes. Havia algo no ar, algo que eu não sabia explicar. O espelho me atraía de uma maneira sutil, como se fosse uma porta para algo maior, ou talvez para algo pior. Não sei ao certo o que me fez decidir ignorar aquele aviso. Talvez tenha sido o simples fato de que sempre desprezei qualquer coisa que soasse como superstição. Ou talvez tenha sido algo mais profundo. Uma curiosidade incômoda, uma ânsia de ver o que estava além da superfície. Naquela noite, depois que o silêncio tomou conta da casa, desci ao porão novamente. A vela tremia em minha mão, lançando sombras que se distorciam nas paredes. O espelho estava lá, imóvel, mas de alguma forma parecia mais presente do que antes, como se esperasse por mim. Eu limpei com cuidado, revelando a superfície que agora refletia meu rosto de uma maneira que me incomodava. Meus olhos pareciam diferentes, mais fundos, como se eu estivesse olhando para alguém que não reconhecia completamente. Não era medo que eu sentia, era mais uma sensação de estranheza, algo que não se encaixava no normal. Então, tudo mudou. Meu reflexo começou a se deformar. No início, eram pequenas distorções, como se a superfície do espelho estivesse ondulando. Depois, meus olhos se apagaram, se tornando buracos vazios, sem vida. A imagem no espelho mostrou uma versão de mim que não era humana, algo grotesco, uma aberração. O mundo ao meu redor também começava a mudar no reflexo. As paredes da casa desmoronavam, tijolo por tijolo. No lugar das pessoas que eu conhecia, amigos, colegas, surgiram figuras contorcidas, sem olhos, se movendo de maneira antinatural, como se fossem marionetes de um espetáculo macabro. A prosperidade que eu tanto desejara, o sucesso, a influência, tudo isso se manifestava naquele reflexo, mas de uma forma que me enchia de repulsa. Era como se eu estivesse vendo o que eu poderia me tornar, mas de uma maneira completamente distorcida e corrompida. Fechei os olhos, tentei afastar aquela visão, mas quando os abri novamente, a cena estava lá, imóvel, esperando que eu aceitasse o que estava diante de mim. Era como se o espelho estivesse me mostrando o que viria, ou o que já estava acontecendo. No começo tentei ignorar,
pensei que fosse apenas minha mente pregando peças, que talvez eu estivesse cansado demais, sobrecarregado, mas à medida que os dias passavam, as coisas começaram a se manifestar no mundo real. Primeiro, as rachaduras na parede, pequenas e discretas, mas inconfundíveis. Depois, foram as pessoas. Começaram a desaparecer sem explicação. Amigos próximos, colegas de trabalho, um por um, como se tivessem sido apagados da minha vida. A casa, que antes parecia firme, começou a ruir aos poucos, como um reflexo, e eu não conseguia parar de olhar para o espelho. Era como se cada vez que eu encarava, ele me revelasse mais, como se estivesse desnudando uma verdade que eu nunca queria ver. A realidade e o reflexo começaram a se misturar. O que eu via no espelho acontecia, e quanto mais eu olhava, mais parecia que estava me transformando naquilo que via. Minhas mãos tremiam a cada vez que tocava a moldura, e meu rosto já não era o meu. Eu estava me tornando aquilo que o espelho me mostrava, uma versão grotesca, uma paródia do que eu poderia ter sido. No fim percebi que não havia escapatória, e eu havia me envolvido demais. O espelho nunca mentiu, ele apenas me mostrou o que eu me recusava a aceitar. A verdade é que todos nós temos um reflexo que evitamos, uma parte de nós que preferimos ignorar. E, para mim, essa parte estava ali, à espreita, esperando para emergir. Na última vez que encarei o espelho, não havia mais diferença entre o que eu via e o que eu era. O futuro que ele me mostrava não era algo que eu poderia evitar. Ele já estava aqui.